Olá, 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 pessoal. Continuando a nossa série Sabedoria Financeira. A gente já construiu um bom caminho até aqui. E na reflexão de hoje, a gente vai pensar em algumas coisas que estão no capítulo 12 de Lucas. O versículo central é o versículo 15. Mas precisamos ter uma visão geral até esse versículo, que essa visão é a seguinte. Jesus começa a ensinar onde tinha se juntado milhares de pessoas. E o capítulo diz que ele começa ensinando aos discípulos primeiramente, para eles tomar cuidado, adivinha com o quê? Adivinha? Com o fermento dos fariseus, ou seja, os famosos religiosos da época que pregavam algo, mas não viviam algo. Talvez você conheça algumas pessoas assim, né? Que se enchem de discursos, principalmente sobre a questão financeira também. Se enche de discursos, aponta o dedo para todo mundo, mas ele mesmo nunca está errado, né? Isso aí é a síndrome farisaica, né? Síndrome dos fariseus. E Jesus fala para tomar cuidado com isso, para tomar cuidado. Veja só, presta bem atenção nessa parte, que isso vai ser bem importante para compreender a questão financeira também. Jesus fala assim para eles, porque nada do que se faz escondido permanece escondido. Tudo vem a ser revelado. O que é falado às escondidas será revelado, será falado no telhado. Olha só que comparação sábia de Jesus, né? Muitas vezes a gente se preocupa tanto com o que certas pessoas estão fazendo, né? Certas escolhas que elas decidem abraçar para a vida delas, mas esquecemos que cada um tem que dar conta de si mesmo para Deus, sabe? Não estou dizendo aqui que a gente não deva ajudar as pessoas, não deva viver de forma verdadeira, de forma com mostrar o melhor caminho, auxiliar, ajudar, mas tem um ponto que a gente esquece, que cada um de nós precisa prestar contas a Deus pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras ou pelas ausências de palavras. Não é algo aqui que eu estou falando para despertar um medo, não, muito pelo contrário. Jesus fez exatamente esse alerta no decorrer dos versículos. Ele fala assim, muitas vezes a gente fica temendo quem pode fazer um mal pra gente porque tem um certo recurso financeiro, né? Porque é isso que os fariseus muitas vezes faziam, eles exploravam as pessoas financeiramente também. Isso é muito comum nos nossos dias também, não é verdade? Pessoas que se aproveitam de nossa fé. E muitas vezes a gente é conveniente porque a gente se rendeu aos nossos interesses egoístas também, né? Precisamos admitir isso. E Jesus fala, o que vocês realmente devem temer é aquele que no dia derradeiro, no dia do juízo, é capaz de salvar vocês ou não. Sabe, a gente pinta muito Deus como só amor, mas a gente esquece do equilíbrio dos atributos de Deus, sabe? A gente acha que Deus é amor só quando Ele supre uma necessidade nossa. Aí a gente entoa o discurso que Deus é amor, que Deus... Nossa, como Deus me ama, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. A gente transfere a nossa medida humana, né, do que nós humanos começamos a chamar o que é amor para a definição de amor de Deus, entendeu? E isso é muito ruim, isso é muito complicado. E aí Jesus ensinando essas coisas profundas, né? Aí daqui a pouco
solta um lá do meio da multidão. Faz aí fala lá pro meu irmão, ele dividir a herança comigo. Olha só, né? Porque Jesus tinha falado assim, né? No decorrer dessas explicações, que a gente precisa reconhecer que o cuidado de Deus está nas pequenas coisas, e a gente só transforma tudo em algo magnífico, grandioso, para aí começar a pensar se a gente vai enxergar ou não o amor de Deus. Aí esse cara soltou essa. Fala lá pro meu irmão dividir a herança comigo. Sabe, olha a mentalidade de achar que o reino de Deus vai se limitar a esse tipo de decisão. Aí Jesus respondeu para ele assim: acaso eu sou o árbitro dessa situação? Acaso sou eu o árbitro entre você e o seu irmão? No sentido de que a gente esquece o que é realmente justiça do ponto de vista de Deus também, sabe? A gente acha que essa situação assim, não sei o que você está vivendo aí. Você sabe, você trouxe a sua mente, o seu coração. Mas a gente, não que a gente não viva injustiças na vida, mas olha a mentalidade desse cara, dos ensinamentos profundos de Jesus, falando que a gente realmente deve se preocupar onde a gente vai parar no dia decisivo, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com os atos escondidos que serão revelados. Aí o cara me solta essa, no meio do ensinamento. Putz, eu fiquei imaginando se eu tivesse lá, o que eu teria feito, né? Mas, enfim, não tem como imaginar muito. Mas aí Jesus fala para eles, né? Tomem cuidado com todo tipo de ganância na vida. Porque a vida de um homem, né? De uma pessoa, vale muito mais do que os seus bens. E ele conta uma parábola a respeito de um homem que a colheita dele tinha sido muito boa e ele estava vivendo um dilema de não sabia o que ele ia fazer com aquela colheita muito boa. Preste atenção nesse ponto também. Aí ele teve a ideia de derrubar os celeiros antigos, construir maiores para guardar a colheita e os bens dele. Tudo bem, ele até nos ensina aqui uma lição de administração financeira. A gente precisa ter essa sabedoria de administrar. Ele não sabia o que ele iria fazer, né? Ele falou, bom, mas se eu aumentar o meu depósito, se eu aumentar a maneira de armazenar meus recursos, a minha colheita, os meus bens, eu vou conseguir dar o abrigo que a colheita precisa. Aí nos deixa algo bem valioso, né? Para não ficar só aqui parecendo que é só algo negativo, não. Nos deixa algo muito valioso, nos deixa algo que no que a gente tem investido, né? Nossos recursos, sejam eles poucos ou abundantes, né? Ou quando chegam tempos que recursos estão abundantes. No que a gente tem investido? No que a gente tem planejado, né? Como a gente pensa a respeito dos recursos? Como a gente age quando os recursos estão escassos e quando eles estão abundantes? Será que quando os recursos estão escassos, a gente diminui a fé, diminui o investimento no que realmente importa só porque os recursos estão poucos? Veja só, esse homem, ele tinha um celeiro pequeno, ele não estava preparado para uma colheita maior, mas ele teve a ideia: se eu desfizer os meus armazenamentos pequenos e construir um grande, eu consigo o investimento necessário para cuidar do que a terra me deu, de colocar os meus bens. Isso é algo muito positivo que nessa parábola que Jesus estava contando a gente aprende. Mas a parte negativa é a seguinte, que depois que esse homem fez isso,
ele começou a se gabar. Ele começou a falar dele para ele mesmo. Nossa, como você é o cara, hein? Como você conseguiu todos esses seus bens aí. Aí, por causa de tudo isso guardado, não preciso me preocupar, é só comer, beber e aproveitar. Aí ficam outras perguntas, né? O que a gente tem feito quando os recursos estão abundantes? Porque eu fiz as perguntas a respeito da escassez. Mas o que a gente tem feito quando os recursos estão abundantes? A gente tem desperdiçado? A gente continua investindo no lugar certo? Ou a gente muda a mentalidade no sentido assim, quando eu tinha pouco, eu não tinha para investir no lugar certo, mas agora que eu tenho muito, eu tenho que aproveitar também, né? Depois eu invisto num estudo, depois eu ajudo uma pessoa aqui do meu lado que tá precisando, depois eu vejo isso. A gente começa a viver a síndrome do depois que a gente vivia lá quando a gente não tinha recurso, né? Quando eu tiver recurso eu faço isso, então depois eu faço isso. E passa a viver a mesma coisa na situação oposta, né? De quando tem o recurso. E aí, né? E Jesus acrescenta nisso, no alerta que ele dá, né? A nossa vida vale muito mais do que os bens que a gente acha que precisa para ser considerado, reconhecido. Existia um lugar que Jesus ficava quando ele ia para uma região, que é a casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Talvez você já deve ter ouvido falar sobre eles. E numa situação, Marta estava mega ocupada, para cima e para baixo, atarefada. E isso me mostra assim, né? Que mesmo que não esteja claro ali na situação que se eles tinham muitos recursos ou não, se eles estavam vivendo tempos de escassez ou de abundância, mas eles sempre se preocupavam e davam um jeito de acolher Jesus e os discípulos, sabe? Porque veja só, se a gente para analisar, né? Jesus e os discípulos são 13, mais alguém que pudesse ir lá ver Jesus e ficar lá, ou alguns outros conhecidos, quantas pessoas não juntariam, né? Pode não ser comparado com a primeira situação lá do capítulo, que juntou milhares de pessoas para ouvir Jesus, mas dava um número considerável de pessoas, né? Então, como eu disse, a Bíblia não diz se a situação de Marta, Maria e Lázaro estava escassa ou abundante, mas eles sempre davam um jeito de receber Jesus e os discípulos na casa deles. Isso me deixa outras perguntas, sabe? Me deixa a questão que quando a gente está na escassez, a gente é apegado a Deus, né? A gente, nossa, porque Deus é tudo que eu tenho, porque isso, porque aquilo outro. Mas quando a gente começa a viver uma abundância, nossa, né? Parece que é outra pessoa, mudou completamente. E olha só a lição que essa família, né, esses irmãos nos ensinam. Diferente daquele homem que ficou se gabando, né? Nossa, agora você tem vários bens, ó. Vai comer, beber, aproveitar. E sinceramente, esses irmãos, eles sempre acolhiam a salvação na casa deles, sabe? Isso explica porque mesmo que pudessem passar por momentos escassos, eles sempre davam um jeito de usar os recursos que eles tinham para servir Jesus, né? Às vezes a gente acha que porque a gente tem muitos recursos, a gente tem que ser servido o tempo todo, a gente comanda tudo. Não, porque eu que estou bancando aqui, porque isso, porque aquilo. E a gente começa a viver um desperdício, né? Começa a ter falta de cuidado com as coisas, entende? Aquele homem, ele nos ensina esse cuidado.
Mas a arrogância, a ganância dele é algo que precisa ser descartado nas nossas vidas, sabe? Porque isso faz toda a sabedoria ser lançada fora. Provérbios diz que do que adianta o dinheiro estar na mão do tolo se ele não quer adquirir sabedoria? Será que a gente tem sido tolo ou será que a gente tem sido sábio perante a todas as situações de nossas vidas e as questões financeiras também? Sabe, acho que muitas vezes a gente procura tantas saídas, tantas emergências do nosso jeito, que quando a gente se vê sem saída, a gente cai na gente mesmo e pensa, eu não tenho para onde correr, agora eu só tenho Deus. Mas e depois a mentalidade muda completamente, porque os olhos se enchem com recursos, com o status, sabe? Tá faltando a gente criar uma visão inteira na nossa vida e não achar que Deus ele é limitado igual a gente e que Deus se limita só a cuidar de nós, sabe? Fazendo uma comparação bem clara, assim, né? Sabe, a questão dos recursos financeiros, muitas vezes em nós, ela nos transforma num animal no zoológico, por exemplo. A gente fica na jaulinha do recurso financeiro e aí só quer ser tratado, só quer ser paparicado, bajulado. Mas quando perde, aí, nossa, aí é o fim do mundo. Aí, não tem dinheiro, não sei o que, sabe? É muito complicado quando a gente começa a desperdiçar o que a gente nunca deveria desperdiçar na vida, que é a presença de Deus em nós, nas nossas vidas, em cada detalhe de nós. Eu não sei o que te ensinaram a respeito desse tipo de assunto, mas talvez o primeiro passo que você precise fazer na sua vida é reconhecer: Deus, você não é só dono do meu dinheiro, você é dono da minha vida, sabe? A gente precisa ter essa humildade de reconhecer isso diante de Deus e não ficar fazendo igual aquele homem lá que só porque aumentou o celeiro e guardou tudo, não, agora é só, nossa, agora é só farra, agora é só, tô nem aí se eu pisar nas pessoas, tô nem aí, sabe? E isso deixa outra lição valiosa também. Deixa a lição valiosa, assim, a gente corre tanto atrás, né? A gente diz que trabalha tanto, a gente diz que vive tanto na correria, não, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso de dinheiro, porque isso, porque aquilo, porque eu preciso comprar isso, porque eu preciso comprar aquilo. E aí no final das contas a gente só quer usar pra gente mesmo. Do que adianta Deus colocar coisas em nossas vidas e a gente ficar ali sendo o egoísta, achando que é o rei do mundo? Isso vale para tantas coisas, isso vale para conselhos, para habilidades, sabe? É muito fácil a gente falar para as outras pessoas: olha, parece que as coisas aí da sua vida não tá dando certo não, hein? Ó, puxa vida, você precisa dar um jeito aí, sabe? É muito fácil, mas se a gente tem a possibilidade de ajudar e não ajuda, a gente tá pecando, entendeu? E a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. O que a questão financeira está transformando em nossos corações, está transformando a gente em pessoas humildes ou em pessoas gananciosas.